Bem-vindos ao 7º dia do nosso calendário do Advento. Hoje vamos começar com o copinho americano, como sempre, limpando ele com um paninho úmido para tirar todas as poeiras. Nesse copinho, a gente vai usar o corante vermelho. Esse corante, lembrando que ele é apenas de uma camada, e a gente vai estar usando o nosso pincel fininho que vocês receberam no kit. A ideia desse copo é uma ideia de um copo mais romântico, mais bonitinho, feminino. Você pode usar para você, mas você pode também presentear alguém. A gente vai fazer aqui nessa parte de cima alguns laços. E aí, como a gente pode fazer para fazer esse laço? Você vai fazer como se fossem 2 triângulos. Então, vocês estão vendo aqui, eu faço o primeiro triângulo assim de lateral e depois colado nesse um outro triângulo. Então, esses seriam os laços, né, da parte de cima. E aí, depois a gente faz 2 risquinhos puxando para baixo, para a gente terminar todo esse lacinho. Você também pode fazer um pouco mais arredondado, igual eu tô fazendo esse segundo. Então, vocês viram que o primeiro ficou um pouco mais pontudinho, né, mais triângulo, e esse ali tá parecendo quase que um formato do infinito, digamos assim. E aí, depois, as 2 fitinhas, né, os 2 fitilhos para baixo. Então, a gente vai seguir fazendo esses lacinhos em toda a pontinha do nosso copinho, até você chegar ali no outra parte do copinho, fazendo todo o redor. Lembrando que aqui a gente tá usando um corante, então apenas uma camada, e você pode deixar uma camada sempre bem preenchida para que fique legal depois no resultado. Aqui é uma sugestão, mas a gente sabe que tem vários de vocês que não necessariamente estão seguindo exatamente igual a gente tá fazendo no vídeo. Então, fiquem à vontade para soltar a criatividade e de repente fazer outros estilos. Aqui agora, entre um lacinho e outro, eu vou fazer como se fossem umas ondinhas. Então, uma fitinha aqui que estivesse ligando todo esse meu desenho. Aqui também você pode ter outras ideias. Então, de repente, colocar algumas bolinhas, né? Fazer como se fosse um pontilhismo entre um lacinho e outro, caso você goste mais, em vez de fazer essa fitinha, né? Em vez de fazer essa ondinha que eu fiz. Tô fazendo mais um lacinho aqui nessa última ponta e vou ali conectar com a ondinha, né? O fitilho, digamos assim. Então, aqui já estamos fazendo toda a parte de cima e agora, no corpinho do nosso copinho, a gente vai seguir um sim, um não. Então, o que eu quero dizer? Vocês veem que eles têm essa divisão. Nessa divisão, a gente vai estar pintando uma e a outra vai ficar sem pintura. Aqui, eu tô fazendo também um formatinho de onda, como se fosse um fitilho. Estou parando no meio do copo e nesse meio do copo eu estou desenhando um coração. E aqui, o meu coração, ele vai estar pintado inteiro dentro, então ele vai estar sólido. Diferente ali dos laços que a gente acabou fazendo, digamos que só o contorno, né? Lógico que se você quiser pintar a parte inteira do laço, você também pode. Então, ficou assim, a ondinha, o coração, mais uma ondinha. Agora, a gente vai pular uma parte e vamos para a próxima, só que agora a gente começa com o coração. Então, em vez de ser uma ondinha, um coração e uma ondinha, esse aqui a gente vai fazer um coração, uma única ondinha no meio e mais um coração. E aí, a gente vai acabar revezando. Então, vai ficar uma listra com o primeiro padrão, né? Então, onda, coração, onda. A segunda listra sem nada. A terceira listra mudando esse padrão. Então, primeiro o coração, depois a ondinha, depois outro coração. E assim repete-se o padrão. Então, pula mais uma e aí começa no próximo. Mas vocês vão ver aqui conforme eu for mostrando para vocês. Então, até aqui a gente tem uma listra preenchida, uma em branca, a segunda preenchida também. E agora a gente vai repetir esse padrão aqui nas nossas próximas. Aqui também você pode usar a sua ideia, olha aí como tá ficando. Então, uma tá preenchida, outra em branca, outra preenchida. Aqui você também pode ter novas ideias, então, de repente, não gosta dessa parte de ondinhas, pode fazer um pouco mais de pontilhismo, ou quiser fazer só o coração ao redor de todo o copinho. De repente, usar
o próprio formato ali, né, da listra que tem no copo e pintar uma listra inteira e a outra não, então fazer realmente um listrado. Então aqui existem outras possibilidades, caso você queira ser criativo e não seguir exatamente o que a gente está mostrando aqui. Mas nesse aqui eu tô seguindo então esse padrão. Faz uma, pula uma, até a gente completar o copo inteiro e chegar do outro lado. Nesse copinho, a gente tá usando só uma cor, só o vermelho. Mas também você pode utilizar, de repente, algum detalhe em preto ou algum detalhe no rosa que vocês têm, no verde, combinar com algumas outras cores. Nessa opção que a gente tá trazendo aqui, é realmente só o vermelho para fazer esse nosso copinho bem romântico de corações e laços. O que você achou dele? Conta pra gente aqui nos comentários.